Milionário surpreende ao convidar mendiga negra para dançar em casamento, transformando tudo. O casamento do ano estava prestes a acontecer. Lucas, um milionário conhecido por sua ostentação e influência, decidiu que era hora de fazer algo diferente. Num palácio flamboyant, cheio de cristais e flores, os convidados estavam todos com seus vestidos de grife e ternos de marca. O clima estava tenso, mas contagiante. O sussurro da elite ecoava pelo salão, e todos mal podiam esperar para ver o que aquele magnata, sempre tão certinho, planejara para a festa. Quando a música começou, uma melodia envolvente que dançava entre o jazz e uma batida eletrônica, Lucas caminhou até o centro da pista. Todos os olhares estavam nele. Mas em vez de convidar a noiva para dançar, ele olhou para a porta. E lá estava Ana, uma mulher negra, de cabelo crespo e vestido simples, que passava por ali. A hesitação era visível em seu olhar. Lucas ergueu a mão. Ana, venha dançar comigo. O silêncio desabou como um véu pesado no ar. Os convidados trocaram olhares perplexos. Como assim? Uma mendiga no meio da alta sociedade? Ana, com seu semblante marcado pela vida dura nas ruas, hesitou. Mas algo dentro dela acendeu. Poderia ser aquele o momento em que tudo mudaria? Com um passo hesitante, ela se juntou a Lucas. A multidão prendeu a respiração, embasbacada. A música aumentou e a dança deles era um protesto contra as normas e os preconceitos que os cercavam. O movimento dos corpos, com toda a fluidez e a ousadia, revelava não só uma liberdade sem igual, mas também um desafio. É claro que aquilo não era só uma dança. Era sobre olhares, segredos e histórias não contadas. Afinal, Lucas ocultava sua própria... Por um breve momento, a pista de dança desapareceu. Ele viu os murmúrios, os choques. Sussurros de desaprovação misturavam-se à admiração. Ele sentiu cada par de olhos em sua pele. Um calor, um frio. Mas era em Ana que ele se fixava, em cada movimento dela, em cada passo. Ela dançava com coragem, resiliência. E então, como um raio que corta a noite, um ex-parceiro de Ana surgiu. O ambiente ficou tenso e os rostos mudaram. O homem, imponente com um olhar ameaçador, caminhava em direção à pista. O que ele sabia? O que iria revelar? Lucas sentiu um nó se formar na garganta. De repente, era mais do que apenas a dança. Era uma batalha interna. Proteger sua reputação ou ficar ao lado de Ana, a mulher que, mesmo em momentos de dor e abandono, decidira dançar. O ritmo acelerava, a emoção pulsava, e com um olhar carregado de significado, Lucas se preparou para o que poderia ser uma noite de revelações. Estariam eles prontos para enfrentar não apenas o julgamento dos outros, mas também suas próprias verdades? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava parado no centro da pista, seu coração disparado. Ele olhou para Ana enquanto a música envolve. O homem imponente que se aproximava era Carlos, um antigo parceiro de Ana, conhecido por suas atitudes agressivas e seu olhar que cortava como uma faca. O sorriso de Lucas se desfez ao ver a expressão de Ana, que palpitava entre tensão e medo. Olha só quem decidiu aparecer, Carlos exclamou, com um sorriso que não chegava aos olhos. Ele se aproximou, imponente, enquanto os convidados começaram a murmurar. O silêncio foi instantâneo, a melodia quase apagada pelo peso da situação. E quem é esse aqui?
Um príncipe encantado? Ana contraiu os dedos, desviando o olhar. Carlos, por favor, ela murmurou, mas a trava na sua voz só revelava a fragilidade da situação. Lucas, sentindo nó na garganta, lançou um olhar desafiador para Carlos, incapaz de recuar diante daquela provocação. Ela está livre, Carlos. Você não tem mais controle sobre ela, Lucas declarou. Sua voz firme, mas as mãos tremiam. A multidão observava, ávida por um confronto. Os sussurros se intensificaram e um clima de expectativa pairava no ar. Seria aquele um embate entre homens? Ou algo mais profundo? Você não sabe o que ela passou. Não conhece a verdade. Carlos insistiu, erguendo a voz, e cada palavra parecia um golpe. Ana, em pânico, parecia querer sumir. O olhar de Carlos não era apenas uma ameaça. Era um aviso. Que verdade? Lucas respondeu, agora mais agressivo. Ela é uma mulher forte. Já viveu o que tinha que viver. Não tem nada a ver com você. Mas foi nesse instante que Carlos sorriu. Um sorriso que parecia saber mais do que deveria. Você acha que tem tudo nas mãos, não é? Mas quem vai lhe contar que Ana, ela não é só uma mendiga? A frase deixou um eco na sala. O que ele estava insinuando? Ana então olhou para Lucas, a dor estampada em seu rosto, e Lucas sentiu o mundo girar. O ambiente parecia girar. O que você quer dizer com isso? Lucas perguntou, lutando para manter a respiração sob controle. Ela tem um passado que poucos conhecem. Um passado que envolve você, Lucas. A revelação caiu como uma bomba. O ar ficou pesado. Você acha mesmo que pode simplesmente dançar com ela e deixá-la esquecer? Os convidados trocaram olhares perplexos. O clima de festa se desfez em um misto de curiosidade e horror. A multidão, antes animada, agora aguardava a próxima palavra, como se fosse um sopro gélido. Ana começou a tremer, as lágrimas se formando em seus olhos. Carlos, chega. Você não pode fazer isso. Ana exclamou, seu olhar aflito buscando apoio, mas todos ali pareciam fixos naquela verdade grotesca. Um murmúrio de confusão e espanto tomou conta do salão. Todos estavam prestes a descobrir algo que mudaria tudo. O que Carlos sabia? Qual era aquele segredo que parecia ameaçar a vida de Ana e, ao mesmo tempo, a de Lucas? Nesse instante, o mundo de Lucas virou um redemoinho de dúvidas. Ele se perguntava sobre seu próprio papel ali. Estariam eles prontos para enfrentar não apenas o julgamento dos outros, mas também as verdades devastadoras que logo viriam à tona? A música ainda tocava ao fundo, mas ninguém dançava mais. O que viria a seguir? O que aquela noite ainda reserva? O clima na festa estava denso. Todos olhavam para Lucas e Ana. O murmúrio crescia como um tsunami prestes a quebrar. Carlos, com seu olhar insidioso, parecia se deliciar com a atenção. Os lábios de Ana tremiam. Seu semblante se tornava uma máscara de angústia. Lucas, tomando coragem, respirou fundo e se virou para o público. Vocês não têm ideia do que estão falando. Ele gritou, a voz ecoando no salão agora tenso. Ana é uma mulher forte, digna e capaz de se reerguer. Você não pode controlar mais a vida dela, Carlos. Carlos sorriu, um sorriso frio, como se soubesse algo que ninguém mais sabia. Oh, Lucas, a história é diferente. Ana não é só uma mendiga. Ela é muito mais. Ele fez uma pausa, deixando o suspense cortar através do ar. Ela é minha irmã. O salão inteiro parou. Tudo ficou em silêncio absoluto. Os olhares se congelaram. As respirações se cortaram. Ana, que tinha passado de uma figura de força para um pilar de fragilidade, parecia desabar sob o peso daquela revelação. Os rostos dos convidados mudaram. O escândalo agora era palpável. Não, isso não é verdade, Ana exclamou, tentando recuperar a voz. Você sabe que isso não pode ser verdade. Mas suas palavras soaram vazias, desesperadas. O passado estava ali, a confrontando. Carlos se aproximou,
seu tom de voz agora carregado de veneno. Ah, mas é a verdade. Estávamos separados, Ana. Você fugiu daquela vida, mas eu nunca deixei você ir. Sempre estive por perto, esperando pelo momento certo de trazer você de volta. E aqui está você, dançando com este milionário. Mas não vai me deixar isolado, não é? Lucas ficou paralisado, o mundo ao seu redor desmoronando. O que ele realmente sabia sobre Ana? A conexão entre eles agora parecia um fio frágil prestes a romper. Eu não acredito em você, Carlos. Este é um jogo cruel. Ele gritou, tentando manter a força em sua voz. Mas a dúvida era como uma sombra na sua mente. As palavras de Carlos reverberaram nas mentes de todos. Irmã. O que isso significava? As conexões entre os dois se tornavam complicadas, e a verdade que antes parecia clara agora era um borrão denso de incertezas. Ana virou-se para Lucas, um pedido silencioso em seus olhos. Lucas, mas foi interrompida por um grito que cortou o silêncio. É mentira! Carlos, você sempre foi um mentiroso! Uma mulher, que ninguém havia notado antes, emergiu da multidão. Seus olhos eram firmes e cheios de determinação. Ana é uma sobrevivente. Não se deixe levar pela sua manipulação. Ela era uma figura inesperada, sua voz soando como um clarão de esperança na tempestade de confusão. Ana não é sua irmã, ela é filha do nosso pai, mas isso não a torna sua propriedade. Você nunca foi o irmão de verdade, continuou a mulher. Carlos se virou, a raiva agora queimando em seu olhar. O ambiente se transformou em um campo de batalha verbal, os convidados murmurando, chocados. O que mais havia por trás de todos aqueles vínculos quebrados? Lucas sentiu seu coração acelerar. Os segredos estavam emergindo como uma torrente. Ele não sabia se podia confiar em Ana, se o que Carlos dizia era verdade. Era um novo mundo de incertezas. Enquanto isso, Ana estava paralisada. Ao mesmo tempo em que queria gritar a verdade, havia um medo que a segurava. Quem era realmente sua família? O que significava tudo aquilo? A música tinha cessado completamente, e a única coisa que preenchia o espaço era a tensão elétrica no ar. E então, algo extremamente perturbador aconteceu. Do outro lado da sala, um homem, um estranho, entrou. Ele parecia perdido, com um olhar febril. Ana, eu tenho que te contar a verdade. Você não sabe quem você realmente é. O que seria aquela revelação? As perguntas pairaram no ar. Quem era aquele homem? O que ele sabia? A verdade estava prestes a se desdobrar, mas as respostas que buscavam estavam escondidas em camadas de mentiras. E o que viria a seguir? Ana estava estática, encarando o homem que havia surgido do nada. O salão, já tenso, agora parecia sufocar sob o peso daquela nova revelação. Quem é você? Ana perguntou, sua voz uma mistura de incredulidade e medo. O homem avançou e os convidados se afastaram. O olhar dele era intenso, cheio de emoção. Sou Gabriel, amigo de longa data da sua mãe. Eu estava à sua procura. Ele parecia agitado, como se já tivesse esperado por esse momento há muito tempo. Carlos, que estava a poucos passos de distância, soltou uma risada sarcástica. Olha só, mais um mentiroso. O que é que você vai dizer agora, que tem provas? Eu não preciso de provas, Gabriel respondeu, seu tom desafiador quebrando o silêncio. Ana, sua mãe estava viva quando você fugiu. Ela nunca parou de te procurar. E eu tinha que te encontrar para te contar. O ar ficou denso. Todos no salão observavam, sem acreditar no que ouviam. Ana balançou a cabeça, lutando para respirar. Não pode ser verdade. Minha mãe morreu? Nunca! A voz sufocada por lágrimas. Mas Gabriel continuou, impetuoso. Ela estava em perigo, Ana. E não só isso. Você tem mais uma irmã. Uma irmã que ficou com ela. Seus pais foram separados por uma tragédia,
Mas o que você não sabe é que a sua história nunca acabou, ele disse, com uma urgência que parecia carregar o peso de todo o mundo. O murmúrio da multidão cresceu. O que estava acontecendo? Lucas sentia seu coração na garganta. Ele olhou para Ana, perdido. Seu mundo de certezas havia desmoronado. Irmã, ele repetiu, como se as palavras pudessem gerar um sentido. O que isso significava? Carlos, agora desconcertado, olhou para Gabriel com desprezo. E você acha que vou acreditar no que um estranho tem a dizer? Isso tudo é um truque. A voz dele subiu, mas Ana já não ouvia. Estava absorvendo a ladeira avalanche de novas informações. Memórias de sua infância começaram a se fragmentar em flashes. Você está dizendo que eu... Ana gaguejou enquanto um nó formava em sua garganta. Eu tenho uma irmã? Onde ela está? O que aconteceu com minha mãe? A emoção ferveu em seu peito. Gabriel se aproximou, seus olhos nos dela. Sua mãe foi enganada. Carlos, ele sabe mais do que está dizendo. Ele não está aqui para proteger você. Eu sou o único que realmente se importou por sua segurança, Carlos gritou furioso, cada palavra cortando. E se eu estou aqui, é porque você precisa de proteção, Ana. Eu sempre fui seu único protetor. O silêncio envolveu o salão novamente, pesado como chumbo. Ana olhou de um para o outro, confusa. Os dois estão mentindo. Eu não sei em quem confiar. Ela gritou, e a dor em sua voz ecoou pelo espaço. Nesse momento, algo inesperado ocorreu. Uma luz estourou em meio a toda aquela tensão. Uma explosão de chamas surgiu perto da porta principal do palácio. As labaredas se ergueram e o pânico tomou conta. As pessoas começaram a gritar e a correr em direção à saída, enquanto o fogo dançava, iluminando os rostos em estado de choque. Lucas agarrou a mão de Ana. O calor da chama era intenso e o caos se instalava. Temos que sair daqui, agora, ele disse, a adrenalina pulsando em suas veias. Mas no meio da confusão, algo o impediu. O olhar de Ana estava fixo no fogo, um entendimento silencioso naqueles olhos, enquanto partes do seu passado começavam a se ligar. Esperem, eu preciso saber a verdade antes de sair. Ana gritou, mas as pessoas ao seu redor estavam em pânico. Ela parecia dividida entre o medo e a necessidade de descobrir a verdade que a envolvia. Não podemos ficar aqui. Eles podem estar atrás de você, Ana. Lucas a puxou, mas os olhos dela estavam presos à chama que consumia tudo à sua volta, como se alguma parte dela quisesse voltar, entender aquele mistério que ela nunca soube que existia. E no meio das chamas, algo reluzente chamou a atenção deles. Um objeto que saiu de uma bolsa em meio ao tumulto. Algo que poderia mudar tudo de novo. O que mais Ana descobriria naquela noite caótica? O que realmente havia em sua história que restava para ser revelado? O calor do fogo se refletia em cada par de olhos no salão, como se todos estivessem esperando o fim de um espetáculo. Ana estava dividida entre o pânico com as chamas e a tormenta de revelações que havia caído sobre sua vida. Posso ter uma irmã? E minha mãe? Pensou, o coração acelerando. Vamos, Ana! Lucas puxou-a, a voz firme, mas ele estava tão perdido quanto ela. O calor das chamas crescia, e a multidão apressada em torno deles aumentava a tensão. Gabriel, o homem misterioso, não era uma fuga daquela realidade. Ele trazia um peso que precisava ser encarado. Ana, você precisa ouvir. E foi então que, entre a confusão, um grito rasgou o ar. Ah! Ah! Todos se viraram, e um dos convidados havia caído, se debatendo no chão, em uma espécie de convulsão. Era Carlos, cujos olhos estavam esbugalhados de uma dor extrema. Ele segurava a cabeça como se alguma coisa estivesse quebrando dentro dele. Não, não, Carl! Ana gritou, mas a cena agora era surreal. Carlos começou a se contorcer, um movimento que parecia ambas as coisas, uma luta e um pedido de ajuda.
O pânico se espalhou como fogo, e as pessoas recuaram, alguns começando a berrar e outros tentando ajudar. Mas a confusão só aumentava. Ele não pode estar tendo um ataque. O que está acontecendo? Lucas perguntou, seu olhar fixo entre Ana e Carlos, agora perto da fonte do incêndio, em uma expressão de desespero desesperador. A urgência da situação não deixava espaço para o raciocínio. Vamos para longe do fogo, Lucas insistiu, mas Ana hesitou, presa pela necessidade de entender. Ele sabe algo, Carlos. O que está acontecendo? Ela gritou, seu coração batendo no peito à medida que a cena se desenrolava. Carlos começou a se levantar, mas os olhos dele estavam cheios de uma dor que parecia misturada a algo mais profundo. Você deve saber. A verdade sobre você. Ele conseguiu pronunciar entre os gemidos, e isso paralisou Ana. Ana, você é adotada, ele disse, e o mundo dela desabou. O chão que sustenta sua vida, sua história, se despedaçava em um segundo. Como assim? Ela mal conseguiu sussurrar, e a incredulidade tomou conta. Ela olhou para Lucas, assustada, e o sofrimento expresso no rosto dele só piorava. O silêncio tomou conta do espaço, enquanto todos tentavam processar as palavras que acabaram de ouvir. A figura de Gabriel, atrás dela, parecia estar se dissolvendo à luz da verdade. Eu não posso acreditar, Ana murmurou, suas mãos trêmulas cobrindo o rosto. Carlos, isso é uma loucura. Você está mentindo. Eu não estou, Carlos disse, sua voz agora mais fraca. É verdade. Você foi tirada de nós. E ele fez uma pausa dramática. Você era parte de uma organização. Tudo isso é mais profundo do que você imagina. O tempo pareceu parar assim que aquelas palavras penetraram na mente de Ana. Ela era o centro de um mistério que ia além da simples vida nas ruas ou da dança com Lucas. A necessidade de buscar sua origem tornou-se um grito em seu peito. E agora, enquanto as chamas cresciam e o pânico se espalhava, outras verdades começavam a se revelar. Gabriel não apenas era um amigo de sua mãe, mas alguém que tinha a chave de suas raízes. A noite não era apenas sobre identidade, mas sobre alianças ocultas e segredos que poderiam muito bem reescrever sua história. Eu preciso saber. O que mais você sabe, Gabriel? Ana virou-se para ele, a esperança e o desespero em seu olhar, enquanto a imagem do fogo refletia não só destruição, mas também um novo começo. E o que mais nunca havia sido revelado permanecia no hálito de cada verdade não contada. A tensão pairava como uma lâmina afiada, pronta para cortar a vida que ela conhecia ao meio. Enquanto o caos se alastrava, Ana sabia que algo extraordinário estava prestes a acontecer. O que aquelas chamas poderiam consumir? O calor do fogo se refletia em cada par de olhos no salão, como se todos estivessem esperando o fim de um espetáculo. Ana estava dividida entre o pânico com as chamas e a tormenta de revelações que havia caído sobre sua vida. Posso ter uma irmã? E minha mãe, pensou, o coração acelerando. Vamos, Ana. Lucas puxou-a, a voz firme, mas ele estava tão perdido quanto ela. O calor das chamas crescia e a multidão apressada em torno deles aumentava a tensão. Gabriel, o homem misterioso, não era uma fuga daquela realidade. Ele trazia um peso que precisava ser encarado. Ana, você precisa ouvir. E foi então que, entre a confusão, um grito rasgou o ar. Ah! Todos se viraram e um dos convidados havia caído, se debatendo no chão, em uma espécie de convulsão. Era Carlos, cujos olhos estavam esbugalhados de uma dor extrema. Ele segurava a cabeça como se alguma coisa estivesse quebrando dentro dele. Não, Cal, Ana gritou. Mas a cena agora era surreal. Carlos começou a se levantar, mas os olhos dele estavam cheios de uma dor que parecia misturada a algo mais profundo. Você deve saber a verdade sobre você. Ele conseguiu pronunciar entre os gemidos e isso paralisou Ana. Ana, você é adotada, ele disse,
e o mundo dela desabou. O chão que sustenta sua vida, sua história, se despedaçava em um segundo. Como assim? Ela mal conseguiu sussurrar, e a incredulidade tomou conta. Ela olhou para Lucas, assustada, e o sofrimento expresso no rosto dele só piorava. O silêncio tomou conta do espaço enquanto todos tentavam processar as palavras que acabaram de ouvir. A figura de Gabriel atrás dela parecia estar se dissolvendo à luz da verdade. Eu não posso acreditar, Ana murmurou, suas mãos trêmulas cobrindo o rosto. Carlos, isso é uma loucura. Eu não estou, Carlos disse, sua voz agora mais fraca. É verdade, você foi tirada de nós. E ele fez uma pausa dramática. Você era parte de uma organização. Tudo isso é mais profundo do que você imagina. O tempo parecia parar assim que aquelas palavras penetraram na mente de Ana. Ela era o centro de um mistério que ia além da simples vida nas ruas ou da dança com Lucas. A necessidade de buscar sua origem tornou-se um grito em seu peito. E agora, enquanto as chamas cresciam e o pânico se espalhava, outras verdades começavam a se revelar. Gabriel não apenas era um amigo de sua mãe, mas alguém que tinha a chave de suas raízes. A noite não era apenas sobre identidade, mas sobre alianças ocultas e segredos que poderiam muito bem reescrever sua história. Eu preciso saber. O que mais você sabe, Gabriel? Ana virou-se para ele, a esperança e o desespero em seu olhar, enquanto a imagem do fogo refletia não só destruição, mas também um novo começo. E o que mais nunca havia sido revelado permanecia no hálito de cada verdade não contada. Não dá tempo. Temos que sair antes que o teto desabe, gritou Lucas, puxando-a em direção à saída. Mas Ana hesitou, seus olhos fixos em Carlos, que agora se contorcia como um animal encurralado. Algo dentro dela queria entender. Por que você fez isso, Carlos? Nesse instante, algo barulhento rasgou o ar. Um objeto pesado, algo como um holofote, despencou do teto, como se estivesse colocado ali por uma força invisível. O impacto foi ensurdecedor. Todos gritaram, e a multidão se dispersou tentando escapar do desastre iminente. Mas antes que Ana pudesse se mover, uma sombra se lançou sobre ela. O holofote atingiu Carlos, fazendo o corpo dele desabar no chão, e um grito de dor cortou o ar. Ana queria correr, mas quando olhou para Carlos, as palavras dele tinham ficado presas na garganta dela. Ana, tudo o que você precisa saber. Está. Ele começou a murmurar, mas a cena ficou em pedaços. O ambiente estava caótico, e a adrenalina a fez querer sair dali, mas a urgência da verdade a prendia. Então, em meio ao barulho, uma figura apareceu na porta aberta. Era uma mulher. Seus cabelos claros e seu olhar impetuoso atraíram a atenção de todos. Pare com isso, Carlos. Vocês dois precisam acordar. Ela gritou, sua voz poderosa cortando a confusão. Ana a reconheceu imediatamente. Mãe? Ela sussurrou, o coração batendo como um tambor. Mas a mulher apenas fez um gesto, como se pedisse que Ana se afastasse. Ana, isso não é o que parece. Eu vim para te proteger. A mulher se virou para Carlos, agora desmaiado no chão. Você não tinha direito a isso, gritou. Eles estão vindo. E ao pronunciar essas palavras, tomou um novo significado. O que ela queria dizer com eles? Ana estava em choque. O que mais havia em sua história? Que alianças e segredos ele ainda não havia revelado? E uma pergunta queimava em seu peito. Quem realmente era sua mãe? A pergunta ecoou dentro dela, enquanto o inferno em chamas avançava como se quisesse consumir todas as mentiras. A realidade se despedaçava em fragmentos a cada segundo. E agora havia não apenas um novo ingrediente na mistura, mas a possibilidade de um destino que mudaria tudo. Até onde a verdade ia e o que ela estava disposta a arriscar para encontrá-la. O calor do fogo se refletia em cada par de olhos no salão, como se todos estivessem esperando o fim de um espetáculo.
Ana estava dividida entre o pânico com as chamas e a tormenta de revelações que havia caído sobre sua vida. Posso ter uma irmã e minha mãe, pensou, o coração acelerando. Vamos, Ana! Lucas puxou-a, a voz firme, mas ele estava tão perdido quanto ela. O calor das chamas crescia, e a multidão apressada em torno deles aumentava a tensão. Gabriel, o homem misterioso, não era uma fuga daquela realidade. Ele trazia um peso que precisava ser encarado. Ana, você precisa ouvir. E foi então que, entre a confusão, um grito rasgou o ar. Ah! Todos se viraram, e um dos convidados havia caído, se debatendo no chão, em uma espécie de convulsão. Era Carlos, cujos olhos estavam esbugalhados de uma dor extrema. Ele segurava a cabeça como se alguma coisa estivesse quebrando dentro dele. Não, Cal! Ana gritou, mas a cena agora era surreal. Carlos começou a se levantar, mas os olhos dele estavam cheios de uma dor que parecia misturada a algo mais profundo. Você deve saber a verdade sobre você. Ele conseguiu pronunciar entre os gemidos e isso paralisou Ana. Ana, você é adotada, ele disse, e o mundo dela desabou. O chão que sustenta sua vida, sua história, se despedaçava em um segundo. Como assim? Ela mal conseguiu sussurrar e a incredulidade tomou conta. Ela olhou para Lucas, assustada. E o sofrimento expresso no rosto dele só piorava. O silêncio tomou conta do espaço enquanto todos tentavam processar as palavras que acabaram de ouvir. A figura de Gabriel atrás dela parecia estar se dissolvendo à luz da verdade. Eu não posso acreditar. Ana murmurou, suas mãos trêmulas cobrindo o rosto. Carlos, isso é uma loucura. Eu não tô. Carlos disse, sua voz agora mais fraca. É verdade, você foi tirada de nós, e ele fez uma pausa dramática. Você era parte de uma organização. Tudo isso é mais profundo do que você imagina. O tempo parecia parar assim que aquelas palavras penetraram na mente de Ana. Ela era o centro de um mistério que ia além da simples vida nas ruas ou da dança com Lucas. A necessidade de buscar sua origem tornou-se um grito em seu peito. E neste momento decisivo, enquanto as chamas cresciam e o pânico se espalhava, a mulher no fundo, sua mãe, parecia em conflito, como se estivesse dividida entre entrar na cena ou ficar oculta. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um som ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão vinda de uma das paredes do palácio. Paredes começaram a tremer, cacos de vidro e giz voaram pelos ares, e o pânico reinou absoluto. E entre essas chamas, uma figura pairou, parecendo atravessar o espaço como um fantasma. Era uma mulher. Cabelos desgrenhados, com um olhar determinado. É hora de tudo vir à tona, a mulher gritou, e seu tom era tão autoritário que fez todos hesitarem. Ana, eu sou sua verdadeira mãe. As palavras reverberaram pelo ar, fazendo o tempo congelar, como se um trovão houvesse ecoado em seus corações. Ana sentiu o chão sumir sob os pés. O quê? Ana exclamou, sua voz uma mescla de choque e descrença. A mulher avançou, seu olhar intenso como fogo, enquanto a multidão continuava a se dispersar por causa do pânico. Eu não podia deixar você crescer naquelas mentiras. Como um mima, todos os olhares se voltaram para elas. O salão agora era um campo de batalha entre o passado e presente, cada um lutando por seu lugar. Lucas ficou em estado de choque, enquanto Carlos, quase em estado de coma, parecia perder a conexão com a realidade. A revelação da mulher não apenas bagunçou a mente de Ana, mas também fez com que os segredos mais obscuros da vida dela começassem a se desfazer em camadas. Eu fiz tudo por você. Estava tentando me proteger, dizia a mulher, o olhar fixo no chão. A multidão recuou, sussurros ecoando. Quem é você? Alguém gritou. A tensão no ar quase palpável. Ana estava confusa.
perdida em um mar de emoções que a deixaram quase sem palavras. Você é minha mãe? Ela conseguiu perguntar, sua voz quase um sussurro. Entre a dor da realidade e a esperança do reencontro, mais uma bomba se abriu. Sim, eu sou. Tudo o que você conhecia pode ser uma mentira. E eu tenho algo muito importante para te contar. Você não é só uma garota qualquer. Como se as chamas ao fundo conhecessem essa história. Uma súbita corrente de vento fez as labaredas dançarem. Era como se o fogo estivesse ansioso para revelar um segredo oculto. Ana olhou para a mulher, seus olhos cheios de perguntas, e com um último passo hesitante, a mulher apanhou um objeto de sua bolsa. Uma pequena caixa metálica onde a engrenagem de um mistério estava prestes a ser revelada. Ela abriu delicadamente a caixa, revelando um colar entalhado com uma pedra preciosa. Isso é seu. Tem que saber o que significa. Ele mostra quem você realmente é. A tensão no ar crescia, conforme a multidão aguardava. O mundo de Ana estava prestes a desmoronar ainda mais. A revelação se aproximava, e tudo o que poderiam se perguntar era: quem era ela realmente? Com a identidade dela em jogo, o que mais a vida poderia ter escondido? O mistério estava apenas começando, e o que viria a seguir poderia mudar tudo para sempre. A mulher diante de Ana segurava o colar como se fosse a chave do mundo. Você precisa saber a verdade. A tensão pairava no ar, eletrificando cada coração ali presente. E então, quando a mulher estava prestes a dizer algo mais, a explosão atrás dela aconteceu. Um estrondo ensurdecedor que sacudiu as paredes do palácio. O teto começou a desmoronar e pedaços de gesso caíram como uma chuva de fragmentos. O caos irrompeu. Gritos ecoaram. E a multidão, em pânico, começou a correr em todas as direções. A fumaça espessa se espalhou rapidamente, e Ana sentiu seu peito apertar, enquanto a visão se tornava turva. Ana, vem! Lucas gritou, puxando-a pela mão, mas Ana estava paralisada, o olhar fixo na mulher misteriosa. Mãe! Era uma pergunta, uma súplica, um grito de desespero. Mas a mulher estava tão distraída, tão focada em Carlos, que não ouvi. Carlos se contorcia no chão, mas havia algo diferente. Não era apenas uma dor física. Ele olhou para Ana, seus olhos cheios de uma súbita clareza. Ana, não sou eu quem está procurando você, ele disse, a voz fraca, mas determinada. Eles estão, sempre estiveram, e você não pode fugir. As palavras saíram de sua boca como um aviso sombrio. Nesse instante, Gabriel, que havia sido uma figura de apoio, agora se tornou uma incógnita. Carlos, o que você sabe? O que significa isso? Ele questionou. E ele estava próximo, como um fantasma. Mas agora, os olhos de todos estavam em Carlos. Você e sua irmã são parte de algo maior. Algo perigoso. Ele acabou gritando, como se a verdade queimara em suas entranhas. E nas palavras dele, a verdade, ou a mentira, começou a se misturar em um emaranhado de confusão. Mas a confusão até então parecia suportável diante do que estava prestes a acontecer. A mulher olhou para Ana, agora com um brilho de desespero em seu olhar. Ana, você precisa ir. Eles não só querem você, eles querem todos nós. E foi isso que disparou a adrenalina. Não apenas no corpo de Ana, mas na multidão. Mas antes que qualquer um pudesse responder, uma figura conhecida surgiu entre a fumaça. Era um homem alto, de terno escuro, avançando com segurança em meio ao caos. Ana ficou paralisada. Marcos! Ela sussurrou, seu coração acelerando. Os murmúrios cresceram, os rostos mudaram, e a presença daquele homem parecia trazer uma onda de choque. Ele era o último que Ana esperava ver naquela noite. Ana, precisamos conversar, disse Marcos, a voz profunda e intensa. Fiz o que pude para proteger você, mas agora não tem mais tempo. Eles estão aqui.
A multidão se dividiu, e a porta de saída estava a poucos passos, mas Ana não conseguia se mover. A ideia de ser cercada por tantas revelações, tantos segredos, deixou seu cérebro tonto. O que você sabe sobre mim? Pois ele exigiu, sua voz firme, mas trêmula. Você não é uma simples mendiga, Ana. Mas você estava segura, e agora isso está em risco. Eles vão. Então, antes que ele pudesse terminar a frase, uma porta se abriu com um estrondo. E um grupo de homens com máscaras negras surgiu. Eles avançavam parecendo vultos nas sombras. Levante! Agora! Gritou um deles apontando uma arma. O pânico aumentou e todos gritaram, mas Ana estava em choque. A verdade brutal se desenrolava diante dela como um filme de terror. Vamos! Temos que sair! Lucas puxou-a novamente, mas a mão de Ana estava fria. O que era isso? O que realmente estava em jogo? Naquele momento, a linha entre amigo e inimigo se tornava cada vez mais turva, e a revelação mais inesperada ainda estava por vir. Marcos, você me traiu! Gritou Ana, percebendo uma verdade chocante. O olhar Benny se endureceu, e a expressão até então relaxada virou um traço de desespero. Não, Ana. A verdade é que eu sou seu verdadeiro pai. O mundo dela desabou novamente. Essa informação era forte demais. Naquele instante, enquanto os homens mascarados avançavam, o coração de Ana se partiu em 1000 pedaços. A verdade era mais complicada do que ela jamais poderia imaginar. O que realmente significava isso? O que aconteceria com ela agora? O tempo parecia congelar enquanto ela tentava reunir todas as peças. E com essas palavras, todos ali se viram prontos para enfrentar a verdadeira tempestade que estava apenas começando. O que viria a seguir seria uma luta pela sobrevivência em um jogo muito mais profundo do que simplesmente dançar em um casamento. A mulher diante de Ana segurava o colar como se fosse a chave do mundo. Você precisa saber a verdade. A tensão no ar era quase palpável, um nó emocional que todos compartilhavam. Então, quando ela estava prestes a aprofundar a conversa, uma explosão retumbante cortou a atmosfera carregada, ecoando como um trovão. O teto desabou em alguns pontos, e a nuvem de pó e detritos tomou conta do salão. O pânico se espalhou rapidamente. Gritos gritando entre os sons do caos. Homens e mulheres corriam em todas as direções, tentando escapar dos escombros desmoronando. A fumaça espessa como um manto negro tornava a visão praticamente impossível. Ana, vem! Lucas gritou, puxando-a pela mão. Mas Ana estava paralisada. As palavras da mulher ecoavam em sua cabeça. Cada batida do seu coração fazendo o tempo parecer arrastar-se para um século. Mãe, você é minha mãe? A mulher, com um olhar angustiado, segurou o colar mais forte. Agora não é o momento. Ana, você precisa escapar. Gritou enquanto desviava de um pedaço de teto que caía. Mas antes que Ana pudesse processar a situação, Carlos, ainda no chão, soltou um grito agudo. Não é só isso, Ana. A verdade é muito pior. A dor em sua voz era palpável. Todos olharam, fascinados e aterrorizados, enquanto Carlos lutava para levantar. A expressão de desespero em seu rosto. Eles vêm para levar você. Ele continuou, suas palavras cortadas pela dificuldade em respirar. Quem, Carlos? Quem? Ana exigiu, mas o temor nos olhos dele dizia tudo. Era um aviso, e nesse instante, um novo grito cortou o ar, fazendo o coração de todos pararem. Ana, cuidado! Gritou Gabriel, tentando empurrá-la para longe. Mas foi tarde demais. Do outro lado, a porta se arrombou e homens com uniformes táticos irromperam, suas sombras fundindo-se no pânico ao redor. Um deles levantou uma arma. Ninguém se move, ordenou. E aquele timbre frio fez o chão tremer sob os pés de todos. Os gritos aumentaram, e a cena virou um verdadeiro campo de batalha. Pessoas caíam, e as luzes do palácio falhavam,
deixando tudo em uma penumbra horripilante. Ana sentiu um nó no estômago. Lucas! Chamou, mas ele tinha desaparecido na multidão. Vamos! Temos que sair! Marcos berrava, mas o pânico estava muito presente. Ana mal ouviu suas palavras. O foco estava em Carlos, que agora tinha uma expressão de puro terror. Você não pode ficar aqui, Ana! Ele gritou. E assim que ela olhou para ele, algo estonteante aconteceu. Uma onda de energia atravessou a sala, como se algo no ar estivesse se movendo. O colar nas mãos da mulher começou a brilhar intensamente, iluminando a sala como um sinaleiro. Todos ficaram paralisados, e a mulher olhou para Ana com desespero. Temos que ativar o poder. Somente você pode. Poder? Que poder? Ana questionou, o mundo desmoronando à sua volta. Mas antes que a mulher pudesse responder, os homens armados começaram a avançar, e Carlos soltou uma última palavra. Ana, você não sabe, essa organização não quer você viva. No mesmo momento, um estrondo surdo ecoou outra vez. As paredes começaram a ceder, e a estrutura sobrecarregada do palácio parecia prestes a desabar. Com tudo se desenrolando em uma velocidade vertiginosa, Ana olhou para a mulher que diz ser sua mãe. Me diga a verdade, o que está acontecendo? Mas as sombras se fechavam ao seu redor, e a luz brilhante do colar começava a se ofuscar. O que mais era oculto? O que realmente significava tudo isso? Um tremor percorreu a sala e o chão se quebrou. E numa fração de segundo, um desabamento colossal aconteceu quando uma parte do teto caiu. Antes que o mundo dela pudesse se desfazer em mais caos, Ana viu a verdade. A mulher virou-se em sua direção e, no último momento visível, o colar voou das mãos dela, se quebrando em 1000 fragmentos. Ana, você é a chave. A sala estava em ruínas e tudo o que Ana conseguia pensar era o que isso realmente significava. A verdade que estava prestes a ser revelada poderia mudar tudo. O próximo segundo era incerto, e a única coisa que restava era a pergunta ecoando em sua mente. Quem realmente eram aqueles que a perseguiam e por que sua vida estava em perigo? E com tudo que agora se precipitou, será que ela tinha coragem para descobrir? O colar em pedaços brilhava sob as labaredas, enquanto o caos se espalhava pelo salão. Ana estava aturdida, sua mente girando as palavras da mulher que clamava ser sua mãe. O coração batia forte, e cada batida ecoava dúvidas e medos. Eles vêm para levar você. As palavras de Carlos ressoavam em sua cabeça como um aviso. Lucas estava ao lado dela. Sua expressão era de puro desespero. Ana, temos que sair agora! Ele gritou, puxando-a com força. Mas as pernas dela estavam pesadas, a realidade esmagadora. E o que aconteceria se ela deixasse tudo para trás? O que aquelas revelações significavam para ela? Uma nova onda de fumaça invadiu o ambiente, e os gritos multiplicavam-se. A mulher se virou para puxá-la pela mão. Ana, você precisa entender. Você é a chave para tudo isso. Só você pode parar o que vem a seguir. Sua voz estava carregada de urgência e desespero. Um brilho no colar quebrado iluminou o espaço, como se estivesse esperando um toque, uma ação decisiva. E em meio ao barulho, com os homens armados avançando, algo dentro dela acendeu uma faísca. Foi um chamado. Uma força que fez com que Ana finalmente respondesse ao chamado do seu destino. Vamos, eu vou fazer isso, ela disse. A própria voz era uma mistura de determinação e medo. Lucas olhou para Ana, seu olhar intenso. Eu estou com você, ele afirmou. A confiança dele se potencializando diante do perigo iminente. Eles correram juntos, enquanto a estrutura do palácio começava a desabar ao redor deles. Pela última vez, o que você sabe, Marcos? Ana gritou, enquanto eles se moviam. Marcos hesitou, os olhos olhando além dela, como se procurasse palavras adequadas. A verdade é que você deve despertar o poder dentro de você,
Mas isso só funciona se você se conectar com quem você realmente é. A adrenalina pulsava nas veias de Ana. E ao olhar para seu passado, toda a dor, cada luta que havia enfrentado, revelou-se um combustível poderoso. Ela fechou os olhos por um momento. Não disse, imaginando tudo o que havia passado. A luta pela vida nas ruas, as danças que a fizeram sentir-se livre. Tudo isso a tornou forte. Peguem-na agora! Gritou um dos homens com armas, avental contra a carga. A pressão aumentava. Cada segundo fazia com que o destino dela parecesse cada vez mais incerto. Quando finalmente saíram pela porta, o ar fresco atingiu seu rosto. Mas não havia tempo para respirar cedo demais. Ana virou-se para o caos do salão em chamas. Olhando os rostos que uma vez foram conhecidos, sentiu um nó na garganta. O que aconteceria com eles? O que faria com suas verdades? E depois, uma figura familiar. Gabriel. Ele estava próximo, com uma expressão intensa. Ana, você é mais forte do que pensa. Você pode escapar disso. Mas tudo que Ana conseguia ver, mesmo com o céu escurecendo, eram as chamas lançando sombras sobre seu futuro. A conexão com sua mãe, os segredos que cercavam sua origem, estavam apenas começando a surgir. Com um último vislumbre do colar agora quebrado, a palavra-chave ecoou em sua mente. Eu não posso fazer isso sozinha, disse ela, olhando para Lucas e a mulher. Todos eles estavam envolvidos nessa trama de segredos. Você nunca esteve sozinha. Ana, Marcos declarou, um sorriso de compreensão. Essa é a hora. Se você decidir, poderá mudar tudo. Você e sua irmã juntas. O sinal da sirene soava ao longe. A polícia começava a chegar. Mas Ana não se afastou. Eu quero saber a verdade. Ela disse, agora mais firme. A verdade não seria uma prisão, mas sim a liberdade que sempre buscou. E assim, com o mundo em chamas, eles fugiam. Mas enquanto corriam, Ana sabia que a luta definitivamente não tinha acabado. O que ainda estava por vir poderia mudar tudo novamente. À medida que se afastavam, a música da festa agora era apenas uma lembrança, uma promessa não cumprida, mas no seu coração havia uma nova melodia começando a tocar. A vida continuava, e com isso, a certeza de que cada passo era desafiador, mas finalmente era seu. E agora, enquanto você sente a intensidade dessa conclusão, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para apoiar o algoritmo e garantir que você e todos os seus amigos recebam este conteúdo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que